E aí pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Elemento Lenda. Eu sou Valden Rocha e toda semana eu vou trazer as impressões de um livro ou de um artigo que eu li, para quem sabe poder te ajudar a fazer a escolha certa do livro que você esteja querendo ler nesse momento. Bom, mas antes de tudo, você está vendo essa coisa circulando aqui em meu entorno? É bem disso que nós vamos estar falando hoje. Primeiro eu quero te fazer algumas perguntas. Você sabia que essa pandemia que nós estamos vivendo, nós já tivemos outras bem piores, bem mais mortais do que a pandemia da Covid-19? Vocês sabiam que a ciência já alertava a respeito dessa pandemia que iria acontecer? E você sabia também que os cientistas, as pesquisas que foram feitas durante anos e anos e anos, estavam dizendo o seguinte: vai acontecer uma gripe e que pode ser bastante mortal. É bem isso. Nós vamos estar falando com vocês hoje de um livro de uma forma muito rápida, muito breve, de um livro chamado Pandemia, a Humanidade em Risco, que é de um autor que eu não conhecia. Ele é médico infectologista, que chama-se Estevan Cunha Uvari. É isso mesmo, esse é o nome dele. Ele escreveu alguns livros que falam a respeito de pandemias, epidemias que aconteceram no mundo inteiro. E logo no começo da pandemia, eu fiquei, bem no começo mesmo, quando começaram a surgir as notícias, eu fiquei muito impressionado com a velocidade das informações que estavam chegando. Eu sabia que essas informações, que não seriam tão boas assim, que são o surgimento dos fake news. Então, logo no começo das notícias da pandemia, eu busquei um livro que pudesse me ajudar um pouco a compreender como que a sociedade se comporta diante de uma pandemia, né, de um caos sanitário como vem ocorrendo no mundo inteiro. E aí foi quando eu encontrei esse livro, e para minha surpresa, eu vou dizer para vocês uma coisa: a surpresa, ela é impressionante. O livro parece misticismo, porque esse livro ele foi escrito há mais de 10 anos atrás. O Stefan Cunha, ele foi muito criterioso, porque ele faz uma narrativa histórica das pandemias, né? Mas também mostra alguns estudos que vêm acontecendo no mundo a respeito dessas doenças que normalmente chamam muita atenção da humanidade pela sua alta taxa de mortalidade. E ele mostrou nesse livro, né, cita o tempo todo a possibilidade de um surgimento de uma pandemia dessa grande escala. E um detalhe muito importante que eu achei uma loucura quando eu estava lendo foi que ele diz o seguinte: olha, vários pesquisadores do mundo estão dizendo que provavelmente essa doença ela seja parecida com a SARS, que é o que acontece, que é uma doença que aconteceu em 2003, né? E que provavelmente viria de um hospedeiro que seria o morcego. Aí isso me chamou a atenção logo no começo da leitura. Falei, bom, já existe uma investigação que diz que, por exemplo, a Covid ela tinha como hospedeiro inicial o morcego, e o livro faz exatamente essa referência por conta de estudos epidemiológicos, por conta de estudos científicos que mostram o caminho. Então, quem entende, quem lê sobre ciência, sabe que a ciência é como um grupo de detetive que está o tempo todo buscando informações para saber o que vai acontecer ou o que já aconteceu. Outra curiosidade do livro, além da parte histórica que ele fala das pandemias, ele traz também o que a gente vê diariamente, que são as fake news do passado, né? E a busca dos culpados por isso. Hoje a gente tem ouvido falar muito que o culpado são os chineses que criaram não sei aonde, o culpado é fulano de tal, mas isso tudo baseado no achismo. E isso acontecia também em outras pandemias. Ele dá como exemplo a febre amarela nos Estados Unidos. A gente coincidiu com a imigração italiana. Então, os americanos achavam que a culpado da febre amarela eram os imigrantes italianos. E quando a febre amarela chega ao Brasil também, em determinado período, os brasileiros culparam os negros, que na época eram escravos, de ter trazido a febre amarela, né? Então, por quê? Porque eles percebiam que os negros não estavam adoecendo, e os brancos, que seriam os donos, né, desse momento triste da nossa história, eles que adoeciam morriam, mas eles não entendiam, por exemplo, que os negros que vinham já da África, daquela região, já tinham pego alguns a febre amarela e estavam imunizados. Então é natural
o que o livro mostra normalmente a ignorância busca um culpado sem o viés científico. E o livro deixa muito claro isso. É extremamente importante que quem queira entender um pouco de como funciona, de como a sociedade se comporta diante de uma catástrofe sanitária, é interessante que leia esse livro. Eu não vou dar muitos detalhes, porque a ideia aqui é exatamente chamar a atenção para o livro, para que você desperte a vontade de estar lendo, mas eu vou deixar alguns trechos que eu acho muito importante para vocês verem essas características do passado com o presente que nós estamos vivendo, que está dentro desse livro do Stefan Cunha Uvari, que é exatamente o livro Pandemia, a Humanidade em Risco. Então, como todas as vezes eu faço, eu deixo aqui alguns destaques, como vou fazer agora. Bom, então vamos lá? O primeiro destaque diz o seguinte: uma coisa é certa, vírus semelhantes ao SARS estão por aí, nos morcegos, em qualquer lugar do planeta, aguardando a oportunidade de encontrar uma ponte para atingir o homem. Os fatos de 2003 podem se repetir, resta saber quando, onde, qual o poder de disseminação do vírus novo e sua letalidade. Novamente seremos surpreendidos pela notícia da mídia. A Organização Mundial da Saúde alerta o início de uma nova pandemia. Vejam que essa frase ela foi escrita há 10 anos atrás e faz uma referência de uma possível pandemia. O outro destaque diz o seguinte, vai na mesma linha do anterior. A gripe suína de 2009 é a primeira pandemia do século XXI e outras com certeza virão. Como vimos, os riscos surgem o tempo todo pelo continente. Porém, uma pandemia extremamente letal ameaça aparecer a qualquer momento no continente asiático. Lá está o grande temor do meio científico. O influenza H5N1, também conhecido como vírus da gripe aviária ou gripe do frango, ele faz exatamente uma referência, mais uma vez, e eu quero todas as vezes vou estar lembrando aqui para vocês que esse livro não foi escrito ontem, esse livro foi escrito há mais de 10 anos e é fruto de várias pesquisas que fazem a sugestão de uma provável pandemia, que é a qual nós estamos vivendo agora. Então vamos lá no último destaque que eu trago para vocês. Posteriormente, foi evidenciada a presença de outros vírus da família SARS em morcegos da África e América. Diversos vírus dessa família se multiplicam nos morcegos, com mutações constantes que podem alterar seu comportamento. Eles estão batendo em nossas portas. Bom, eu acabei de ler para vocês os trechos do livro que fala dessas possíveis pandemias que o mundo iria enfrentar, sendo que isso há 10 anos, como eu falei, e que nós estamos vivenciando hoje. Então, é um livro que traz principalmente essa relação social com o surgimento dessas doenças. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje foi alertado lá atrás. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Estou trazendo mais um livro para você, quem sabe, buscar mais informações. Esse livro eu garanto para vocês que vocês vão gostar muito e vão entender um pouco mais dessa dinâmica das doenças no mundo e a gente parar de produzir tanto fake news, não é mesmo? Então é isso aí, grande abraço a todos.